O vereador Ricardinho da Saúde, de Balneário Camboriú, é autor de um projeto de lei que já começou a ser analisado na Câmara de Vereadores, porque me parece de muita importância. A elaboração de um programa municipal de saúde preventiva, é um programa de educação em saúde. Ele está conosco aqui nesta tarde de quinta-feira, bem no horário do seu almoço, justamente para falar sobre esse projeto de lei, exatamente o que contém esse projeto de lei que vai educar alunos sobre a questão da saúde. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Saúl. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente na TV. Então, na verdade, eu quero aproximar a saúde, a educação, próximo das escolas. Esse é o objetivo do projeto de lei que eu estou mandando para a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Certo. E o que é exatamente a educação que, uma vez sendo aprovado, uma vez sendo sancionada a lei, o que exatamente diz, quais são as regras, o que vai ser ensinado para os alunos? Então, o objetivo é trazer a saúde mais próximo das escolas e mostrar para eles, através de palestras, através de capacitações, através de panfletos, falar sobre escabiose, pediculose, que nós conhecemos, que é o nosso vulgo piolho, falar da higiene oral, Eu acho que é uns assuntos que tem que ser abordados nas escolas, que tem que ser lembrados aos alunos, Como escovar os dentes, que forma que nós podemos evitar o piolho, que forma que nós podemos tratar a escabiose também, são assuntos que são importantes no nosso dia a dia e às vezes as crianças não sabem que pode ser passado para elas e elas podem ser multiplicadoras desses fatos, desses assuntos, dessas palestras que é o próprio profissional da saúde que vai fazer com os alunos. Certo. Em que pé está esse projeto de lei? Então, o projeto foi para a Câmara de Vereadores, o projeto foi feito semana passada, se eu não me engano, e foi encaminhado para a Câmara de Vereadores agora. Provavelmente vai para a discussão e depois vai para a votação e com certeza, como é um projeto bom, Saúl, é um projeto que traz prevenção, que traz promoção de saúde dentro das escolas públicas de Balneário Camboriú, eu tenho certeza que os 19 vereadores vão votar positivo para esse projeto. Certo. E quem que vai ser o orientador? Quem que vai passar essas orientações? É o próprio professor? É algum especialista em saúde? Saúl, eu fiz esse projeto, na verdade, que é um projeto de lei, mas esse projeto não precisa nem ter ido para a Câmara de Vereadores, Porque é um projeto que eu já fazia isso na minha faculdade, na época da Univale, que eu sou enfermeiro. Então, eu levava a educação e a saúde para dentro da sala de aula. E quem levava eram os enfermeiros da UBS, os enfermeiros que trabalham na ponta, eles que entendem do assunto. Então, quando se fala de saúde, por que os enfermeiros não podem ir para escolas, capacitar e dar palestras para o próprios professores e para os próprios alunos que estão no dia a dia ali, que eu tenho toda certeza que aqueles alunos que estão ali, com certeza eles vão ser multiplicadores, vão chegar em casa e vão falar para o pai, como pode ser tratado o piolho, como pode ser tratado uma escabiose, Então, vários assuntos que podem ser abordados, como agora nós estamos falando de Outubro Rosa, porque na escola não podemos falar sobre Outubro Rosa com os profissionais da saúde, como fazer o autoexame de mama. Muito bem. Agora, o senhor falou bem aí, Os enfermeiros seriam as pessoas credenciadas, ninguém melhor, para falar e orientar com relação à saúde. Isso aconteceria dentro da programação de aula que já existe? Como é que funcionaria para encaixar isso? Na verdade, da mesma forma que nós encaixávamos na época da faculdade, uma conversa com a direção da escola, fazer a proposta para a escola e no momento que tiver o intervalo de uma aula para outra, de repente abrir uma brecha para esses profissionais da saúde estar dentro de uma sala de aula e passar o que eles entendem, o que eles sabem para esses alunos. Então, o objetivo maior é trazer os enfermeiros, trazer a saúde, até a unidade básica de saúde mais próximo das escolas. Certo. Ricardinho, você falou aqui, e as pessoas estão te assistindo, que você fazia isso, orientava nas escolas na época em que você estava na universidade. E o que você encontrou quando fazia, naquela época, esse trabalho de orientação? Então, como muita gente mesmo me parou essa semana falando sobre esse projeto, e a pergunta deles eram essas, Ricardinho, o que nós podemos trazer de bom, Eu falo, gente, na época da faculdade, nós fazíamos até de autocuidado visual. É uma coisa básica, mas às vezes eles não têm acesso a um oftalmologista nem a optometria. Então nós fazíamos o quê? Através de improviso, através de placas, nós fazíamos um autocuidado visual deles. Então é uma forma de capacitar e também achar algum diagnóstico do própria criança e passar para o profissional da saúde. Certo. Como é que era a recepção das pessoas de casa, As mães desses alunos, ao ver que eles estavam sendo orientados
por um profissional de saúde com relação ao que é necessário, o que deve ser feito no trato da higiene e também da preservação e cuidado. Era ótimo, até a entrevista que nós tivemos na rádio essa semana, eu chegava na escola, porque era uma vez por semana nós íamos nas escolas que era apontado. As mães, os próprios alunos já queriam uma amizade, queriam um vínculo conosco, porque eles sabiam que nós estávamos passando coisas boas para eles, umas coisas que eles teriam que aprender. Então, às vezes, não é que é uma coisa óbvio que a mãe tem que ser de casa, mas às vezes de casa também pode passar para a escola. Então, um vínculo nosso com a comunidade escolar, junto com os alunos e a unidade básica de saúde, até os enfermeiros naquela época, que vinham junto conosco para fazer as palestras com a gente, viu que melhorou, né, o vínculo entre a comunidade e a unidade básica de saúde. Certo. O projeto de lei entra em pauta quando já tem uma conversa com os seus colegas vereadores, já tem uma conversa com o presidente da casa, que é o vereador Marcos Curtis, para a entrada em pauta? Eu acredito que vai entrar em pauta até semana que vem. Estou conversando com ele, com o nosso presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. É um projeto bom, como eu falei, é um voto favorável, acredito, com 19 vereadores. Então, acredito como seja um projeto bom e trazer a educação e a saúde junto, próximo às escolas públicas de Balneário Camboriú. Eu acredito que seja semana que vem, ele bota em pauta e vamos lá, vamos votar e ser favorável e esse projeto ir para frente. Muito bem. Vereador Ricardinho, o senhor, hoje pela manhã, agora mudando de assunto, né, falamos sobre esse projeto de lei que nós vamos acompanhar a entrada na pauta, a passagem pelas comissões e até o sancionamento. O senhor conversou com o pessoal da saúde do município, a secretária? Conversei com a secretária, cheguei a só conversar muito pouco, mas com alguns profissionais dentro das UBSs, quando eu comentei sobre esse assunto, eles concordam. Até porque eles já fazem um pouco de um trabalho desse nas escolas, né? Mas, porém, não tem um projeto de lei. Então, de repente, esse projeto de lei, né, vai favorecer esse vínculo entre a escola e os alunos e a unidade básica de saúde do bairro que eles moram. Tá certo. Vamos acompanhar para ver a tramitação desse projeto de lei que, sem dúvida alguma, é importante para trazer orientações de saúde, principalmente no que diz respeito também às infecções, que é uma preocupação. Com certeza. Eu acho que o que é óbvio tem que ser dito. Então, às vezes, as pessoas falam para mim, Ricardinho, esse projeto, será que vai ser bom? Eu falo, com certeza vai ser bom, porque quando eu fazia, na época que eu era acadêmico, eu tinha resultados positivos, até como escovar os dentes. Tinha crianças que não escovavam os dentes de manhã por falta de uma escova, por uma falta de orientação, né? As crianças tinham escabiose, que nem sabiam que era escabiose, foi encaminhado para a unidade básica de saúde, onde foi feito o tratamento, onde criou esse vínculo, né? As crianças tinham medo até ir para a unidade básica de saúde. E com o enfermeiro trazendo para a educação, para dentro de uma escola, com certeza esse vínculo vai se criar mais forte, esse elo, e com certeza vai dar tudo certo. E eu acredito sim que esse projeto vai ser de grandioso aqui para o Balneário Camboriú. Tá certo, vereador Ricardinho, muito obrigado pela sua presença aqui no TVC News e vamos acompanhar a tramitação desse projeto. Eu que agradeço a oportunidade, vou estar sempre presente quando chamar. Muito obrigado por tudo e vamos fazer esse projeto acontecer aqui em Balneário. Muito bem, obrigado pela sua presença, sua participação no TVC News de hoje. Olha, os moradores do Jardim Europa é um bairro aqui na região de Camboriú, dentro do município. Há uma preocupação muito grande porque no entorno outros loteamentos foram levantados e há uma preocupação principalmente no que diz respeito com relação às cheias que possam ocorrer. Vamos acompanhar qual a preocupação desses moradores. Os moradores do Jardim Europa, em Camboriú, estão preocupados com as obras de lotes para venda e construção que estão ocorrendo há alguns anos na entrada do bairro. A maior preocupação da comunidade é em relação à elevação do terreno, que está maior que o nível da rua já existente e que, de acordo com os moradores, é um dos motivos pela qual enchentes, como a que ocorreu em janeiro, se tornem maiores e demore mais tempo para acontecer a evacuação da água. O maior pedido da comunidade é a retirada do aterro. Qualquer lugar que a gente coloque mais terra, onde hoje é ocupado pela água, a gente vai ter um impacto de vizinhança. Infelizmente, esses loteamentos não mediram os impactos de vizinhança que eles vão ter no Jardim Europa. Hoje, eles já estão acima do nível de aterro, que era uma coisa que eles deveriam ter respeitado desde o início da licença, e eles não estão respeitando. E enquanto isso, eles continuam aterrando, continuam aumentando o aterro, o que vai tornar um barramento aqui no nosso fluxo de água em épocas de cheias. A gente está chegando no verão, que é uma época de grande quantidade de chuva, é a época que a gente sempre é atingido pelas enchentes, e olha a situação que a gente está hoje, né? Eles sabem que o aterro está acima do laudo que a empresa tem, né, que hoje
A empresa tem uma licença ambiental que consta que é para fazer esses aterros acompanhando o nivelamento aqui do Jardim Europa, né? E na prática é o que não está acontecendo. Eu quero que alguém tome uma providência, uma atitude, para que as coisas fiquem boas para todos, para que a Defesa Civil, Prefeitura, FUCAM, venha aqui e tenta solucionar o problema de tirar esse aterro, porque nós estamos num dique artificial. Então peço encarecidamente para os 3 poderes, o 4, Ministério Público também, né, que sensibiliza para que resolva o problema. Nós já estamos cansados de blá blá blá. Nós queremos uma data específica no papel, entendeu? De início e término da obra. Em nota, a Secretaria do Meio Ambiente informou que recebeu as reclamações e que o empreendimento possui licença ambiental emitida em 2021. Informou também que não tinha os projetos arquivados na FUCAM, pois diversos processos estavam com o Ministério Público, sendo este um deles. A nota continua informando que foi solicitado para a promotoria a disponibilidade do acesso aos projetos para então realizar a análise e saber se a execução está de acordo com a licença. A nota continua informando que foi entregue pelo Ministério Público na última semana e que já notificaram a empresa responsável para apresentar os projetos atualizados, contemplando, inclusive, as adequações exigidas pela Defesa Civil, na qual foi protocolado também na última semana. E finaliza dizendo que os técnicos estão realizando as análises e comparações dos projetos e de todos os processos e só poderão se manifestar tecnicamente após a finalização desta análise. A Defesa Civil não retornou contato até o fechamento desta reportagem. Olha, é bastante preocupante. Nossa reportagem vai seguir acompanhando essa questão. Afinal de contas, se alguma coisa está fora da regra e pode prejudicar o bairro Jardim Europa, nós vamos colocar nossa reportagem para conferir de perto. A Icla Araújo já está aqui, está lá em Camboriú para trazer informações. Hoje tem 2 sessões. A primeira, às 17 horas, é uma extraordinária. E depois a sessão normal, a ordinária. Boa tarde, Icla. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos de casa. Isso mesmo, né? E nessa sessão a gente vai debater a questão da Demutran, que é um projeto de lei enviado pelo Executivo, ou seja, pela Prefeitura de município, na época em que foi assinado e enviado até a Câmara. O prefeito Josias estava, né, em exercício, e esse projeto de lei ela tem como objetivo aí fazer uma mudança dentro da Demutran. Essa mudança ela dá autonomia para a Demutran, colocando, então, vários outros quesitos, inclusive a criação de agentes de trânsito. Esse aqui é um debate que há muitos anos tem envolvido Camboriú, muita gente tem pedido, já foi colocado em pauta por muitos vereadores, inclusive a vereadora Inaldo Carmo, desde o começo ela vem falando muito sobre a criação de agentes de trânsito aqui no município, justamente para criar toda uma questão mais de segurança dentro do município. Então, hoje vai ser debatido esse projeto de lei que coloca a Demutran dentro da Secretaria de Administrativo para fazer todas essas mudanças, e essas mudanças elas trazem diversos benefícios, né? Inclusive a criação de concursos públicos para colocar esses agentes nas ruas e várias outras mudanças. Então, esse debate vai acontecer durante hoje, a sessão a partir das 5 horas, 5h30, inicia a sessão na Câmara de Vereadores, é aberta a toda a população, todo mundo pode participar, e esse com certeza vai ser um debate longo, vai trazer muitos benefícios para Camboriú, se for aprovado. Então, durante esse projeto, né, durante todo esse projeto, a população pode acompanhar, indo, inclusive, para a sessão de hoje e fazer todo esse acompanhamento de como vai ser os debates, de o que os vereadores têm a dizer, se vai ser ou não aprovado, vai acontecer, inclusive, uma das votações hoje. Então, todo mundo é convidado a participar dessa sessão que vai acontecer hoje a partir das 5h30 na Câmara de Vereadores. Olha, momento importante para a micromobilidade, mobilidade urbana de Camboriú. É importante a aprovação desse projeto justamente para ter a fiscalização de uma lei que foi sancionada recentemente e que regulamenta, coloca e estipula regras com relação ao uso de ciclomotores autopropelidos e patinetes no município de Camboriú. Logo depois tem a segunda sessão, aí sim a sessão no horário regimental. Para essa sessão tem alguma deliberação na pauta aí que você saiba, Icla? Saul, vai ser diversas pautas colocadas, né? A principal é essa
da Demutran. Mas tem algumas colocações aí dos vereadores, alguns pedidos. Com a Icla Araújo, problema lá no nosso sinal. A gente vai fazer um intervalo agora. Depois do intervalo, as festas de outubro movimentam o aeroporto de Navegantes. E ainda teremos a previsão do tempo e o líder do governo, Jorginho Melo, vai conversar conosco lá na Lesc. Ele vai falar sobre um projeto de lei enviado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina para aumentar o número de desembargadores. Já, depois do intervalo.